Bom dia a todos os irmãos, principalmente aqueles que assistem aos nossos vídeos. E nós estamos então chegando ao fim do trimestre e vamos estudar hoje a lição de número 14. E já na próxima semana entraremos em novos temas. Tenho certeza você irá se apaixonar pelos temas que vêm aí. Missão de Deus, minha missão. Esse é o título geral da nossa lição do próximo trimestre. Recomendo a você que ainda não tem em suas mãos a lição, providencie para acompanhar e desfrutar de todas as verdades que estão ali. E você também que nos acompanhou durante todas as 14 lições, pôde ter a oportunidade de estudar todo o livro de Efésios. E nesta semana, nós vamos estudar, então, o capítulo de número 2, versículos de 8 a 10. Por quê? Porque o nosso título da lição dessa semana é a essência de Efésios. O que é essência, né? Aquilo que é especial, aquilo que está acima de. Então, aquilo que há de melhor, segundo os autores, deram o nome de a essência de Efésios. Então, veja que eu vou aqui ler para você o que está lá no capítulo 2, versinhos de 8 a 10, e você mesmo colha a sua impressão e veja se nós podemos chamar de essência, de especial, de alguma coisa que está acima de. Então, na minha Bíblia diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, nessas obras que Deus preparou. Então, por que talvez o autor, o escritor dessa lição, chamou esses versos de essência do livro de Efésios? Veja bem, irmãos, pela graça você e eu somos salvos, mediante a nossa fé. Agora, eu não tenho fé porque eu quero ter fé. É meio complexo, né? É difícil de entender isso. A dose de fé que eu tenho, a dose de fé que você tem, é dada por Deus, porque ele diz que isso é dom de Deus, né? Não vem de vós, ou seja, de mim e de você. Então, é uma obra de Deus e um dom de Deus. E não é também pelas obras. Por que pelas obras? Porque o homem é pecador. Se fosse pelas obras, eu ia procurar fazer mais bonito que você, para estar acima de você. Então, a recomendação, o versículo é claro. Ele diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Absolutamente certo. Ninguém pode se gloriar, que temos que partir do princípio que Deus é Deus e tudo vem dele. E você vê mais acima no versículo, como eu já falei, que
Isso é um dom de Deus, a fé que Ele empresta, que Ele dá a você. E também as obras também é dom de Deus. Porque se eu tivesse por natureza vontade de criar obras, fazer obras, é como eu já disse, eu procuraria fazer o melhor para estar em destaque. Por quê? Porque o homem é assim. Então, eu particularmente concordo com o autor, né, desta lição, e eu quero crer que, para mim, espiritualmente, a essência de Efésio está nesses 2 versos do capítulo 2 do livro, né? Ou seja, de 8 a 10, tá certo? Mas, mudando um pouquinho de assunto, a lição também nos dá conta que em Londres, havia lá uma roda gigante muito alta, é, seus 135 metros, diz a lição, está acima e de lá dá para ver o rio Tâmisa, que é o rio que banha a cidade. Dá para ver também lá de cima o Big Ben, aquele famoso, né, relógio, o Big Ben, e casas do parlamento, catedrais e palácios, enfim. Alguns escritores e teólogos chegaram a declarar que os escritos da carta de Paulo aos Efésios não é o livro mais comprido, digamos assim, e nem o mais completo, né? Mas quem tem acesso a ele se surpreende realmente, porque ele nos oferece assim assuntos e informações de tirar o fôlego. É que nem a roda gigante que nós falamos, né? 135 metros de altura, quando ela começa a girar, você sente aquele friozinho, não é verdade? Então, alguns, né, escritores e teólogos declararam isso, né? O livro de Efésios não é o mais completo dentre os que Paulo escreveu, mas é um livro que nos causa muito impacto, né? Mas, deixando a roda gigante de lado, né, não é o nosso foco aqui, até porque Paulo não se concentrou em assuntos a nível terreno, né, de interesse local, vamos dizer assim. É como se ele estivesse dirigindo aos crentes de todas as igrejas, em todos os lugares, né, onde elas existissem, né? Então, esses dias, umas 2 semanas atrás, eu comentei isso na lição da Escola Sabatina, na nossa igreja, né? A igreja que eu frequento aqui em Capão da Canoa. Paulo escreveu para aquele povo, né? Os Efésios, né? É que nem a Bíblia como um todo, os seus livros, né? Foram escritos naquela época, mas valiosos para nós hoje. Então, Paulo, quando escreveu o livro de Efésios, ele escreveu para todos quantos existiam naquela época, onde ele tinha acesso, né? Onde existia um crente, lá ele estava; onde existia um não crente, lá ele estava também, procurando levar a mensagem do Evangelho, e isto é muito rico, né? E ao revisarmos cada capítulo, agora vai um estudo para você. O que você achou de mais importante nesse estudo do livro todo de Efésios, que deve continuar moldando a sua vida, né?
como crente? O que você captou de melhor e que acha que deve, esses benefícios, né, continuar moldando a sua vida? Amém, irmãos? Fica aí uma dica para você tirar um tempinho e ler o livro de Efésios na sua íntegra. É muito fácil, são poucos capítulos, são 6 capítulos apenas. E hoje nós terminamos aqui fazendo primeiramente uma referência ao capítulo 2, né, no versículo de 8 a 10, onde fala da salvação, né? Salvação pela graça, pela fé, mas que não é uma vontade minha, mas é um dom de Deus. Então isso, para mim, eu acho muito profundo. Eu tenho que fazer as boas obras para Deus derramar sobre mim seu Espírito, sua dose de fé e sua graça. Amém? Alguém escreveu que o livro de Efésios é como os Alpes no Novo Testamento. Parte mais alta, o que há de mais interessante. E claro que cada um estudando a Bíblia e também o livro de Éfeso, né? Você vai tirar a sua própria conclusão, né? E quando a gente vai no capítulo 1 e no versículo 4, eu vejo como o ápice, digamos assim, ou o Alpes, a parte alta do livro, eu vejo exatamente no versículo 4 do capítulo 1, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Santos, separados, ele separou você antes de você nascer, antes da fundação do mundo. Deus já escolhera você, separou você como santo, como santa. Então veja, para mim, na minha concepção, no capítulo 1, eu também poderia dizer que esse capítulo é como os Alpes, né? É o ponto mais alto, digamos assim, né? E também no mesmo capítulo 1, que é o que está se referindo à nossa lição agora, dos versículos 15 a 19, veja que Paulo ali, ele agradeceu a Deus ao mesmo tempo em que orou para que os crentes experimentassem a salvação que o Senhor planejou para eles. Eles quem? Os crentes, não é isso? Então, Paulo também, além de apóstolo de Cristo, como ele se autodenomina lá no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, etc, etc, tal, ele, além, então, de apóstolo, ele carregava com ele essa benevolência, né? Ele orou, né? Ele orou a Deus pedindo e suplicando para que os crentes experimentassem, né, a salvação que Cristo oferece a cada um de nós, os crentes, os santos, os separados. Pense nisso, meu irmão, e nos veremos, encontrar-nos-emos na próxima edição, que será na próxima semana com novos assuntos, como eu já disse ontem, né? Missão de Deus, minha missão. Quero repetir aqui que você vai se apaixonar nesse próximo trimestre por essas lições que vamos estudar. Teremos 13 lições pela frente e vai ser de muita valia, muito ganho para aqueles que estudarem. Amém? Bom sábado a todos, fique com Deus, que Deus abençoe a cada um. Amém?
Olá, vamos falar agora sobre o tema Redimidos para a Fraternidade. Quando nós falamos em fraternidade, nós lembramos de amor, de harmonia, de paz. E o melhor representante nesses fundamentos é o próprio Jesus Cristo. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem que nos deu vida? O próprio Salvador, o próprio Jesus Cristo. Porque a nossa condição humana é uma condição decaída, uma condição pecaminosa, uma condição cheia de erros, delitos, mas Ele nos propõe uma nova condição. Essa proposta magnífica de Cristo está representada em 3 fundamentos e são eles. Ele nos deu vida. E quando nós falamos de vida, nós falamos de vida ampla, uma vida não apenas aqui, mas vida também em termos eternos. Segundo fundamento, Cristo, através de sua ascensão ao céu, valorizou e deu crédito à raça humana. E no céu, Ele nos fez o quê? Ele nos fez a promessa de que em breve estaríamos com Ele em ambiente celestial. Que promessas magníficas! Jamais perca isso de sua mente. Outro tópico, somos a Igreja do Deus vivo, um Deus que nos habilita em todos os fundamentos e nos concede vida, fôlego de vida. E, quando nós paramos para avaliar e reconhecermos a nossa condição como representantes de Deus, isso mesmo, representantes de Deus, embaixadores de Deus, porque todo aquele que está conectado com Deus entende a sua palavra, entende também o seu senso de missão. Portanto, essa igreja, que corresponde também a um movimento e um movimento profético, ela representa a igreja do Deus vivo. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Efésios, capítulo 3, verso 10, que diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus que se propaga nas mais diversas dimensões, nos mais diversos cenários da vida e do conhecimento humano, que trafegou desde os tempos da eternidade, que está representada também nas obras da criação, neste planeta. Mas quando olhamos para esta multiforme sabedoria, essa sabedoria representada através da criação no mais vasto formato inclusive do universo, nós não temos dúvida de que esse Deus é um Deus todo-poderoso e preocupado com toda a sua criação, e você faz parte da obra da criação, pois você é muito precioso para Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que juntos estamos mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina. Mais uma vez estamos chegando para abrir a palavra de Deus e junto em oração e pela orientação do Espírito Santo buscar conhecimento da palavra de Deus. Estamos na 14ª semana do 3º trimestre. Ou seja, estamos na última semana desse estudo que fizemos do livro de Efésios. E nós, essa semana, estamos falando sobre aquilo que o livro de Efésios nos ensinou. E na parte de quarta-feira eu quero estudar com vocês a unidade da fé. Uma das grandes lições e o grande objetivo de Paulo ao pregar e escrever o livro aos Efésios era falar sobre a unidade, porque nós somos... Uma comparação que Paulo faz é que nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Mas o corpo,
ele tem várias partes e que todas devem funcionar de forma harmoniosa, em unidade, mesmo na diversidade. O coração tem uma função, o fígado tem outra, o pulmão tem outra, os rins tem outra, enfim. Tudo isso está sujeito ao cérebro do corpo, à cabeça do corpo, que no caso nosso é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Então, Paulo diz aqui no verso 5, no capítulo 4, verso 32, antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, porque também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, a unidade da fé, que é importante, ela está baseada em pelo menos duas coisas. Quando os membros se sujeitam à direção e o poder do Espírito Santo. E quando a igreja é unida, como está aqui, sejam benignos, bondosos, amáveis, gentis, perdoando uns aos outros, para que Deus em Cristo nos abençoe também. Que nós possamos ter aprendido, pelo menos se nós, de tudo que aprendemos no livro de Efésios, nós possamos ter bem em mente clara. O objetivo desse livro é que a igreja de Deus, a igreja do Senhor, seja uma igreja unida em Cristo e dirigida pelo Espírito Santo. Dessa maneira viveremos em harmonia e nos prepararemos até a volta do Senhor Jesus. Quinta-feira, recebendo e transmitindo graça. Paulo nos pede que vivamos o Evangelho em nossos relacionamentos. E aqui no capítulo 5, Paulo ele começa a ler o Efésios 5 no início, pode perder o pleno poder de um tema importante. Então, veja, se você começa a ler Efésios 5, você pode perder um tema importante que está lá em Efésios 4:32, que é: antes sedes uns para com os outros, compassivos, benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. E o verso 5:1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de Deus, a Deus em aroma suave. Paulo está nos convidando, para termos uma atitude de entender que o que nós somos como irmãos depende da graça que nós recebemos, depende da graça que nós ofertamos às pessoas. Se nós recebemos uma graça de Cristo, para termos estilo de vida cristã, em que nós devemos amar uns aos outros, sermos benignos, compassivos, nós devemos também doar e transmitir às pessoas aquilo que nós recebemos de graça de nosso Deus. Paulo ampliou o tema de imitar o amor de Deus ao aconselhar maridos e esposas. Lá no casamento também é uma forma de representar o relacionamento entre Deus e a sua igreja, entre Cristo e sua igreja. O amor abnegado de Cristo pela igreja é o modelo para os maridos cristãos, enquanto a lealdade da igreja a Cristo é o modelo para as esposas cristãs. Em vez de usar o dom da sexualidade humana de forma pervertida e egoísta, o marido e a esposa cristãos se concentram em valorizar e estimar um ao outro, tornando-se uma só carne. Mais uma vez, Paulo fala sobre unidade. E nós que recebemos essa graça de Cristo, precisamos transmitir essa graça do amor, da bondade, da misericórdia de Cristo para conosco. Que sejamos unidos, clamamos pela essa unidade em Cristo. Mesmo na diversidade nós precisamos ser unidos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dirige e nos mantém fiéis e unidos uns aos outros. Que Deus nos abençoe sempre. A minha oração. Amém. Agora, fazendo a síntese do nosso estudo, encerrando o trimestre, que teve como ponto principal o livro de Efésios. Ele nos deixa claro que nós estamos em meio a uma batalha na qual, diferente das outras batalhas que tem como objetivo a destruição, nós temos como objetivo a manutenção da paz.
E para que a paz seja mantida, para que o exército de Deus se saia vitorioso, Ele mesmo, o próprio consumador e autor da nossa fé, nos concede uma armadura que abrange todos os aspectos do nosso corpo, todos os nossos mecanismos de defesa são auxiliados por intermédio dessa armadura, que são as capacidades que Deus nos dá para nos defendermos e sairmos vitoriosos. E como que essa vitória ocorre? Através da aceitação de Jesus Cristo, através do entendimento do senso de missão, através da propagação de Sua palavra. Nós estamos em meio a um grande conflito, uma grande batalha, e para tanto não podemos ficar desguarnecidos e sem equipamento. E o céu provê todo o equipamento necessário para que você saia vencedor dessa batalha. Foi um prazer compartilharmos esse estudo com você nesse trimestre. Encerramos mais um ciclo de estudos. Que Deus esteja abençoando você e sua família, e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus e nosso Pai, ajuda-nos nas decisões que precisamos tomar hoje, por favor. Toma conta de nossos pensamentos, de nossa vida por completo. Em nome de Jesus. Amém.